festa linda, hein? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Completamos 1 ano. Foi luta, guerra, choro, vitória. Mas aqui estamos com a honra e glória do Senhor Jesus para mais 1 ano. Amém? E quero ser grata a Deus pela vida de cada um de vocês que se disponibiliza a cada dia, né? A servir, a estar na casa do Pai. Porque sem a vida de cada um não adiantaria nada, né? A igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. E nós precisamos estar juntos em uma só fé, em um só propósito, reunidos para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Então que nós possamos cada vez mais abrir a nossa boca e glorificar ao nosso Deus. Amém? Amém. E a palavra, já vamos para a palavra. Eu quero pedir uma gentileza de todos que estão aqui. Se for necessário, se quiser beber água, tomar um cafezinho no banheiro, já vamos. Mas se não, vamos se atentar à palavra qual o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. E Deus, Ele me levou a falar com vocês, né, sobre uma história. E eu preciso da atenção de vocês aqui, amém? Amém. E a palavra na qual o Senhor colocou no meu coração se encontra em Gênesis 16, do 1 ao 6, a princípio, amém? Que vai dizer assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, e deita com a minha serva, para que eu possa ter filhos através dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tornou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, ele se deitou, com a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, em teus braços. Vendo ela agora que concebeu, só menosprezada aos meus olhos, me menospreza. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E assim afligiu a Sarai a Agar, até que ela fugiu da sua face. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu apresento agora, Senhor, a palavra, Senhor. E te peço em nome do Senhor Jesus que eu não venha falar apenas o que eu quero, o meu entendimento, Senhor, mas que teu Espírito Santo possa me conduzir, Pai, para falar à tua igreja aquilo que tu queres, Pai, nesta noite, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? A história a qual eu quero falar com vocês nessa noite é referente a essa mulher, a Agar, cujo essa mulher, muitos, têm ela como desprezo, uma mulher rejeitada, Muitos, na verdade, até colocam ela numa posição tipo a intrusa, que entrou no meio de uma parada a qual não pertencia, a qual não cabia a ela. Mas quando você vai meditar as Escrituras, você vai mergulhar na palavra do Senhor e entender um pouco mais a história, Deus nos leva a conhecer essa mulher. Quem que era essa mulher Agar? A palavra vai dizer que Abraão e Sarai estavam debaixo de uma promessa. E qual promessa era essa? Era a promessa de gerar um filho, a qual esse filho seria descendente, de muitas nações.
Só que por um determinado momento, Sarai, né, ela com a sua pressa, muitas das vezes, né, aquele bordão, enfiar o pé pelas mãos, agir pela tua vontade, pelo teu querer, teve pressa em acelerar o processo ao qual Deus tinha sobre a vida dela. E em vez de esperar o tempo da promessa, que existe um tempo da promessa para se cumprir sobre a minha vida e sobre a tua vida, muitas das vezes nós queremos, né, agir pela nossa força, pela nossa vontade, pelo nosso querer, e queremos dar aquele jeitinho. Bom, já que não está acontecendo nada, eu vou por aqui. Sendo que Deus fala: filho, filha, permaneça com a minha palavra, permaneça com a minha promessa, porque se você desviar para a direita ou para a esquerda, muitas das vezes nós vamos pagar um preço, a qual nós não queremos. E assim foi na vida de Sarai, porque ela teve pressa em acelerar o processo ao qual Deus tinha sobre a vida dela. E hoje eu quero te dizer nessa noite: não tenha pressa, não tenha pressa, viva o processo, ainda que esteja doendo. Tenha certeza que você está debaixo de uma palavra, que você está debaixo de uma promessa. Pode estar doendo, pode estar sangrando, você pode estar chorando, mas não queira fazer assim como a Sarai, dar um jeitinho e passar por cima daquilo que Deus ele tem sobre a tua vida, amém? E Agar, estudando um pouco mais, tem uma parte da palavra que vai dizer que Abraão e Sarai, a um determinado tempo, eles passam por uma região a qual eles se deparam com o faraó, com o rei do Egito. E esse rei, ele fica tão encantado, tão maravilhado com a beleza de Sarai, que ele oferta sobre a vida deles. E uma dessas ofertas, além de gados, além de ouro, prata, são servos e serva, que ele entrega à mão de Abraão e Sarai. E não está escrito na palavra, mas estudiosos vão dizer, por Agar ser uma serva de Sarai e de Abraão ser egípcia, então eles acreditam que ela é uma serva que foi entregada para eles, a Faraó, a Abraão e Sarai. Então, Agar, ela está acostumada a estar convivendo a um palácio, a um certo patamar, a um certo conforto, digamos assim. E do nada, ela é tomada daquele ambiente, daquele lugar ao qual ela estava acostumada, e ela é ofertada sobre a vida de Abraão e de Sarai. Então, Agar, nós vamos ver aqui na palavra, que além de ser serva, ela era escrava. Para falar assim bem claro, Agar, ela era uma escrava, a qual ela não tinha autoridade para falar, não tinha escolha, ela simplesmente era tomada pelo rei ou por quem ela servia, e a partir de hoje você vai por este caminho. E quando Agar ela sai dessa cidade, desse reinado, desse palácio, para poder ir com Abraão e Sarai, você imagina comigo, né? Vamos entrar um pouquinho na história. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos acostumados a viver com um patamar, a viver numa empresa, a viver de uma forma a qual nós não esperamos que do nada venha uma surpresa e muda tudo. Temos tudo mudado, né? Nós não estamos preparados. Nós sempre falamos: Senhor, me dá um novo, mas na verdade nós não estamos preparados para o novo. Porque quando vem o novo do Senhor, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Muitas das vezes questionar, muitas das vezes falar: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas tu não pediu novo? Tu não pediu para viver? Então suporte o processo na novidade que Deus tem para a tua vida. E Agar, quando ela sai desse lugar, ela é tomada, ser levada para o deserto. Alguém que estava acostumado a um palácio, a viver com realeza, com ouro, com prata, com fartura, se vê numa situação na qual ela é levada sem ter o poder de escolha, sem perguntar para ela se ela quer ou não, porque ela é tomada por escrava, e ela se vê numa posição de ter que ir para o meio do deserto. Ainda que Abraão, ele tinha promessa de Deus, ele estava passando, ele estava peregrinando sobre aquele deserto, mas existia uma promessa sobre a vida dele, que era a terra prometida. Mas Agar, até então, ela não sabia. Simplesmente ela sabe o que vê aos olhos dela, né? Está saindo de um palácio, de um lugar ao qual para ela era muito bom, e sendo jogada com pessoas estranhas, com pessoas que ela não conhece, no meio do deserto, para ser serva, para ser escrava, perante aquele povo. E assim se fez. E Agar, ela se tornou serva
né, exclusiva de Sarai e Abraão. Ela servia exclusivamente a eles. E nesse processo, nessa caminhada com Agar, nós podemos ver. Na primeira a gente vê que ela é retirada do comodismo, do conforto, do palácio, né? E é jogada ao deserto, com pessoas estranhas, estrangeiras, sem família, sem ninguém, sem nada. Então você imagina, se colocando na posição de Agar, né? De serva, de escrava, o quanto essa mulher tinha perdido a sua identidade, o quanto essa mulher se sentia rejeitada, se sentia sozinha, se sentia excluída, porque ela não tinha voz. Ela tinha que ir conforme a banda toca. Se mandou, você vai. Ela não tinha salário, não estava sendo paga por aquilo, não. Ela era serva na escravidão mesmo. Hoje, no dia de hoje, a gente não vê isso, né? Não dá nem para falar para ela, é serva, trabalha como doméstica, empregada, não. Porque quem trabalha é digno do seu salário, né? Ela não. Ela não era digna de nada, era simplesmente para servir. E quando Agar, ela está ali servindo, fazendo o seu melhor, né? Dentro da casa de Sarai. Sarai, ela tem essa conversa com Abraão. Ela chama Abraão e fala: Abraão, Deus, o Senhor, me tem impedido de gerar. Então toma a minha serva. Toma a minha serva, deita-se com ela, porque através dela vai vir os meus filhos, virá a sua descendência, irá se cumprir a promessa sobre a tua descendência, porque eu já estou na minha velhice. Aos meus olhos carnais, humanos, eu não vejo mais solução. Por um momento, eu acredito que ela se frustrou, se questionou, duvidou da promessa, porque quando ela toma uma atitude dessa, a gente vai pensar o quê? Duvidou da promessa, né? Por um momento ela não creu naquilo, porque já estava lá com uns 80 anos, na sua velhice, e nada de gerar. Só que Deus, Ele é um Deus que conhece o dia de amanhã. Nós vemos aqui o hoje, nós sabemos do ontem, né? E de hoje. Só que Deus, Ele sabe do amanhã. Então, se a gente para ver o porquê que demorou tanto a promessa se cumprir sobre a vida de Sarai, de ela gerar um filho, porque Deus já sabia do futuro. Aleluia. Sabia sobre a dúvida, sabia que ia ter situações a qual ele teria que se levantar e agir sobre aquela situação. E assim nas nossas vidas. Muitas das vezes você tem uma promessa, você tem uma palavra, você tem uma direção de Deus, mas por causa da tua dúvida, Deus não opera. Por causa do teu questionamento, Deus não age. Porque só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração, o que se passa nele. Eu sei que muitas das vezes é difícil, né? A gente está vivendo ali um cenário de fertilidade, seja na área financeira, seja na área conjugal, seja na área familiar. Você fala, meu Deus, parece que, Senhor, eu acho que eu confundi mesmo. Acho que Abraão estava meio da cabeça e acho que essa palavra não é para mim não. Quantas das vezes nós questionamos, nós duvidamos. Quantas das vezes nós paramos, ou assim como aquele povo de Israel, né? Deus, ele tinha uma promessa para se cumprir sobre a vida deles, que iria se concretizar em 40 dias, mas por causa da desobediência deles, durou 40 anos para se cumprir a promessa. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: não permita que nada nem ninguém roube a tua fé, o teu ânimo, a tua força, o teu querer de vencer, sabe, de alcançar, de pegar a promessa e apalpar. Hoje eu estou aqui pregando através de uma promessa do Senhor, cujo lá atrás Ele me prometeu ouvir. Eu falei, Senhor da glória, tá de brincadeira, tá de brincadeira. Eu só enviava a pastora, minha mãe outra pastora, não me bota nem para interceder, misericórdia. Mas se você está debaixo de uma promessa, de uma palavra do Senhor, no tempo certo vai acontecer. Não é no meu, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então por que aflita ainda a tua alma? Por que ainda questiona? Por que ainda duvida? Se quem prometeu foi o teu Deus. O homem é falho, ele fala, ele promete e ele não cumpre.
O homem é falho, mas Deus não. Se Ele prometeu, vai acontecer. Aleluia. Se Ele determinou, declarou uma palavra sobre a tua vida, passa céus e terra. Você pode até rodar, você pode até atrapalhar, porque nós atrapalhamos a promessa de Deus acontecer. Deus, muitas das vezes, Ele está aqui, ó, preste para entregar a tua promessa, preste para te direcionar, mas aí você vem e atrapalha tudo. Você vem que agir, assim como a Sarai, quer colocar um jeitinho. Ah, já que não está acontecendo, peraí que agora vai acontecer. E entrando mais na história, então Sarai chama Abraão e fala para Abraão pegar a serva e se deitar com ela, que através dela iria gerar. Mais uma vez, a Agar se vê numa posição de: ninguém me perguntou. Alguém me perguntou se eu estou de acordo com esse negócio? Se eu quero me deitar com Abraão? Mas ela não tinha escolha. Ela era serva. Ela simplesmente tinha que obedecer. E olha para você ver, né? Quanta luta, quanto processo. Se você parar para ver a história dela, que ela passou, que ela suportou. E eu me imagino que a gente tem que se pôr no lugar do outro. Deus não disse para a gente se colocar no lugar do próximo? Se coloque um pouquinho no lugar dessa mulher. O quanto essa mulher deve ter sofrido calada, sozinha, humilhada, rejeitada, onde muitos não davam nada para ela. Você é só para servir. Você é só. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós nos colocamos numa posição de esquecidos, de caluniados, de rejeitados, numa posição a qual Deus Ele não quer para nossas vidas. Só que Deus Ele tinha um propósito sobre a vida dela. Ainda que Deus permitiu ela passar por tudo isso, Deus tinha um propósito. Aleluia. E assim acontece. Abraão toma ela, deita e ela concebe. Só que aqui, por um determinado momento, aonde Agar ela concebe, a palavra vai dizer que ela meio que tipo, opa, sabe, tipo aquela pessoa que só o Senhor Jeová na causa, tipo, tá lá esquecido, tá rejeitado, ninguém dá nada para ele, aí tem uma oportunidade. Então ela se viu diante de uma oportunidade. Opa, peraí, agora eu não sou mais qualquer uma, agora eu carrego no meu ventre o filho da promessa. Porque Abraão era, digamos assim, o rei daquela nação, daquele povo. Então ela se vê numa posição a qual, opa, sobe um pouquinho, né? Só que a gente não pode ficar com o nosso achismo ou achar que se Deus escolheu, se Deus prometeu, se Deus tem algo sobre a nossa vida, se Deus ainda Ele nos escolhe por um propósito, que nós podemos, elevar o ego. Que nós devemos, tipo, opa, agora de serva, de escrava, eu carrego no meu ventre o filho da promessa. Então é até de se entender, né, galera? É até de se entender essa forma que ela começa a tratar Sarai. Só que quando ela despreza Sarai perante os teus olhos, a palavra vai dizer que a Sarai se irrita, se incomoda, né? Fica brava com aquela situação. Aí ela chega para Abraão e fala: me irrito, porque seja sobre ti, minha serva, eu que pus em teus braços. Vendo ela, agora concebeu, e sou eu menosprezada aos olhos dela? E Abraão, julgue-me, ela falou, então o Senhor, entre mim e ti. Ela puxou o Senhor também. E Abraão disse: eis que a serva é tua, está nas tuas mãos, então faze conforme a tua vontade. E assim Sarai afligiu Agar, de um certo modo, até que ela fugiu de sua face. Então, vamos comigo aqui na palavra. Você imagina, né? Para uma pessoa fugir, assim como Agar, que fugiu dos olhos da sua senhora, dos olhos da Sarai. Acredito que ela deve ter chicoteada lá na estrada, misericórdia. E é assim. Então Sarai, a partir do momento que ela pega no pé, pega no calo,
vai lá, digamos assim, bota a Agar no lugar dela para ela saber quem que era a senhora, quem era escrava, quem era serva. Ela deve ter humilhado a Agar, imagino eu, de uma forma tão grande, né? Que ela se vê numa posição, meu Deus, eu preciso fugir daqui, eu preciso sair daqui. E para onde que a Agar vai? Para o deserto. Então ela foge sem rumo, sem destino, porém ali no seu ventre já estava, né, o filho da promessa. E ela foge sem rumo, sem destino, para o deserto, e a palavra vai dizer que quando a Agar, ela estava no deserto, junto a uma fonte, no caminho de Sur, Sur quer dizer muralha ou muro, aparece o anjo do Senhor. Agar. Aqui a gente já pega um ponto, né? Muito interessante. Porque assim, Deus, ele se revelava a Abraão. Eu não vejo aqui na história, né? Meditando assim um pouco mais aqui na palavra, que ele vinha e se revelava a Sarai. Ele se revelava a Abraão. Ele falava as promessas para Abraão. E com Agar, ele manda o anjo do céu também, para se revelar a ela. Então aí a gente já pode ver, Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo, e no tempo certo ele vai se revelar às nossas vidas. Não ache você, que às vezes você está passando por determinada situação, por determinada calúnia, acusação, cenários, a qual você ali fala, meu Deus, por que estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Mas Deus, ele vê. Deus, ele te vê, assim como ele viu Agar. E quando o anjo do Senhor, ele desce até Agar, e ele fala, e disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, toma-te para a tua senhora e humilha-se debaixo de suas mãos. Então o anjo do Senhor se revela a Agar, que fugiu por conta própria para o deserto, e faz ela voltar para sua senhora, para ela se humilhar e voltar para sua senhora. Só que quando o anjo do Senhor dá um direcionamento, dá uma ordem, junto ele já vem com uma promessa sobre a vida de Agar. E ele vai dizer, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terá um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele quem me vê? Não olhei eu também para aquele quem me vê? Glória a Deus. Deus é um Deus que vê e que sabe todas as coisas. Ele contempla cada lágrima, cada luta, cada choro. E quando Agar ela foge para um deserto, isso é para você entender que tem deserto na nossa vida a qual você quer ir para esse deserto. Não é o Senhor que está te mandando no deserto, é você que está se colocando no deserto, a qual o Senhor não ordenou. Muitas das vezes Deus, ele quer, assim como ele direciona aqui Agar, que você se humilhe, que você espere um pouquinho mais, que você sofra um pouquinho mais, que você chore um pouquinho mais, que você tenha um pouquinho mais de paciência, mas que desse processo, Deus, ele vai te levantar. Tem uma trajetória, tem uma história sobre a tua vida. Aí muitas das vezes você fica pagando o preço, chorando, sofrendo, não porque Deus quer, porque você escolheu sair do propósito. Não porque o teu Deus te colocou naquele deserto, mas você escolheu fugir para o deserto. Muitas das vezes o medo faz com que a gente paralise. Muitas das vezes o medo faz com que a gente retroceda.
Muitas das vezes, uma palavra que lançam contra a tua vida já faz você desistir. Já faz você descredibilizar tudo aquilo ao qual Deus terminou sobre a tua vida. Só que Deus me trouxe aqui hoje, assim como Ele disse que no caminho de Agar era um caminho de Sur, que era uma muralha, que era um muro. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que Ele coloca hoje um muro entre você e esse deserto ao qual você quer entrar. E Deus não te mandou. Meu Deus. Deus, Ele coloca hoje um ponto final. Um ponto final naquilo aonde você ainda quer pagar o preço que Deus não quer que você pague. Você está escolhendo pagar um preço, sofrer, chorar, porque você quer. E sabe por quê? Por conta da tua desobediência. É mais fácil a gente fugir, a gente sair do problema. É mais fácil. Eu vou estar acontecendo tal situação, eu vou por aqui. Eu vou fugir. É muito mais fácil fugir. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: não fuja mais. Não fuja mais. Não queira pagar um preço ao qual eu não tenho preparado para a tua vida ainda. Amém? E a palavra mais em diante vai dizer que não para por aí. Agar, ela volta do deserto, assim como o anjo ordenou, debaixo de uma promessa, a qual o seu filho também povoaria uma nação. Só que, quando passa um pouquinho mais para frente, a promessa de Deus, a qual Ele prometeu para Abraão e Sarai, acontece. Deus, Ele se revela novamente para Abraão e fala: eis que Sarai dará a luz ao filho da promessa, a qual eu prometi. E assim acontece. Sarai, ela engravida. Sarai, ela tem em seus braços o filho da promessa, que é Isaac. Isaac nasce. E naquela situação, Ismael também está ali com Agar, porque devido à pressa de Sarai, teve esse desconforto. Mas Deus, Ele é tão fiel que no meio do desconforto, no meio do problema que nós mesmos arrumamos para nossas vidas, Ele vai lá e fala: bom, peraí, deixa eu resolver essa parada aqui. Deixa eu entrar nessa causa aqui, porque é uma coisa a qual eu não te mandei, mas você fez a bagunça, né? Então, peraí, que agora eu vou entrar nisso e vou botar a casa em ordem. E quando Isaac, ele está ali, né? A palavra vai dizer que tem um dia de festa, que Sarai desmama Isaac. E eles fazem uma grande festa por aquilo. E a Sarai vai dizer que Isaac estava com Ismael brincando. Só que Sarai vê por um momento Ismael meio que zombando, a palavra vai dizer, a Isaac. Isso novamente traz uma ira sobre a vida dela. Quantas iras, né, Senhor Jeová, que a gente tende a passar, mas por causa de problema que nós mesmos arrumamos. Muitas das vezes as coisas podem ser evitadas, pode ser, só que nós escolhemos agir pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, pelo nosso jeito. Eu falo mesmo, é do meu jeito mesmo. Aí paga o preço. E mais uma vez, Sara, a palavra vai dizer que chama Abraão e manda. Só que a primeira vez, Agar, ela foge, né, pro deserto. E o anjo do Senhor aparece, Deus dá ordem para ela voltar. Que aquele deserto, aquele processo não era Deus que queria para a vida dela. É ela que estava ali no deserto, a qual a vontade dela. E qualquer um, né, vai saber que no deserto há lugar de morte. Se você não está preparado, se você for passar por um deserto, você vai morrer. Você imagina Agar ali naquela situação a primeira vez, sem água, sem bebida, sem comida, desesperada, fugindo para o deserto. Deus vai lá e resgata, dá o livramento: sai daqui, porque aqui não é para morte, ainda eu tenho vida. Volta para onde não era para você ter saído. Só que aqui, nessa segunda vez, não é Agar que decide sair, mas é sim a Sarai, sua senhora, que ordena, dá uma ordem ali para Abraão, para mandar ela fora para o deserto, para jogar ela fora para o deserto junto com Ismael, que ela não estava de acordo com aquela situação e tinha que simplesmente descartar. Não quero mais aqui. Só que aquilo feriu o coração de Abraão, porque você imagina, Ismael era filho dele, ele cuidou desde o início ao fim.
Então você imagina agora a esposa dele chega para ele e fala: manda para o deserto, manda embora, tira dos meus olhos, porque aqui não vai ficar. Então você imagina ele, né? Quem tem mulher aí já tinhosa, tipo assim, ou ele ou eu. Ou isso vai ou racha, ou não tem como a gente ficar na mesma casa. Então ele se viu numa posição, num lugar, a qual ele falou: Senhor, e agora? Só que logo em seguida Deus, ele se revela para ele também. Logo em seguida Deus, ele se revela a Abraão e ele fala assim, ó: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que a Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então ali Deus, ele acalma o coração de Abraão, que podia mandar, mesmo assim ele ali não concordando, né? Chorando, né? Triste por ter que mandar o seu filho embora. Só que Deus, ele vai lá e aí você para ver, né? Me traz a memória até no início de tudo, Adão e Eva. Deus, ele tinha uma direção ali sobre a vida deles. E o que Deus pedia era apenas para não comer o fruto, apenas obedecer. E quem que vai lá e oferece para o homem é a mulher. Eva vai lá e quebra a promessa de Deus sobre a vida deles. E aqui a gente se vê repetir a mesma coisa, porque eles estavam debaixo de uma promessa, né? Eles estavam debaixo de uma promessa. Só que a mulher tola, por isso que fala que a mulher sábia edifica a casa, e a tola, ela destrói. E aqui a gente se vê repetir a mesma história, porque eles estavam debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, que eles iriam viver. Só que por um momento Sarai vai lá e toma a frente, e a gente vê novamente se repetir. Aí Abraão entra assim como Adão no processo de choro, de dor, de sofrimento. Poderia ter poupado? Poderia ter evitado? Poderia ter evitado. Só que decidiu ouvir quem? A mulher, e não a voz de Deus. Quantas das vezes eu e você preferimos escutar a voz do homem do que a voz do nosso Pai? Quantas das vezes nós escolhemos ficar na direção do que falam ao teu meu respeito, do que o que Deus determinou sobre a tua vida? Quantas das vezes? Só que Deus, assim como Ele foi na vida de Agar, Ele é nas nossas vidas. Ele é no dia de hoje. E Ele diz: não fique com o que o homem fala ao teu respeito, mas sim da promessa que eu tenho sobre a tua vida. Glória a Deus. Então a palavra aqui vai dizer que quando Deus vai se revela a Abraão e fala para ele que pode mandar Agar e Ismael para o deserto, o coração dele se acalma. Então ele se levanta pela manhã e tomou, um pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre o ombro. Também lhe deu o menino e despediu a ele, e foi-se errante no deserto de Berseba. E aqui essa palavra Berseba quer dizer o quê? A palavra vai dizer também recomeço. O primeiro deserto, Agar, ela fugiu porque ela quis, não amém? Não foi o que a gente leu até aqui? Ela fugiu para o deserto porque ela queria fugir, porque ela teve medo, porque ela teve questionamento, enfim, ela quis. Só que o anjo do Senhor ali aparece, barra ela, coloca um muro ali entre ela e faz ela voltar. Só que agora, quem está mandando Agar para o deserto é o próprio Deus. Só que agora, quem está direcionando a Agar ir para o deserto é o próprio Deus. E o que eu quero dizer com isso? Tem deserto ao qual o Senhor nos coloca, mas é propósito dele. Tem deserto que o Senhor te coloca, porque Ele sabe que isso vai te fortalecer, vai te forjar, vai te renovar.
e é um novo recomeço sobre a tua vida. É igual o tema que diz aqui, ó, esse deserto não é para te matar. Tem deserto que é o próprio Deus nos forjando até onde nós podemos suportar, forjando até onde nós podemos ir. E assim foi na vida de Agar. Só que em determinado tempo ao qual Agar ele estava ali naquele deserto, a palavra vai dizer que a água se acaba. E ela já não vê mais saída. Imagina você com um filho, sozinha no deserto, sem ajuda, sem ninguém. Mais uma vez se vê numa posição de rejeitada, lançada fora. Aí a palavra vai dizer que a água se acaba. E ela faz o quê? Ela pega um menino, coloca debaixo de um arbusto. E a palavra vai dizer que ela se afasta daquele menino, porque ela não quer ver ele morrer. E ao cenário dela, aquilo ali era para a morte. Tanto ele como ela iriam perecer, iriam morrer. Então a palavra vai dizer que ela se afasta do menino para que ela não veja ele morrer. Só que novamente o anjo do Senhor apareceu a Agar 2 vezes. 2 desertos e 2 vezes. Meu Deus. Novamente o anjo do Senhor aparece para Agar e vai dizer: e consumida a água de odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu o meu filho morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar aonde está. Vá até ele, erga-te, levanta o moço, pegue pela tua mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus o olho e viu um poço de água, e foi e se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Aqui nessa parte Deus ele falou muito forte ao meu coração, porque muitas das vezes nós estamos lutando com armas erradas. Muitas das vezes a gente precisa fazer assim como Agar, prostrar nosso joelho, abrir a nossa voz e clamar, chorar, sabe? Espernear se preciso for, mas falar: Senhor, eu entrego diante de Ti essa situação. Senhor, eu não aguento mais. E por que eu estou passando por esse processo? O porquê, Senhor, me mostra, me revela. Porque Deus ele é tão fiel, Ele é tão maravilhoso, que através do teu clamor, através do teu choro, Ele vem e se revela a Ti. E ainda Ele fala: por que choras? Por que se abate? Por que se aflige? Por que, se eu estou a te ver, se eu estou a te contemplar, o que eu estava esperando é isso, é você parar, chamar, me clamar, porque eu te escuto. Essa semana, nós temos um devocional, né, no nosso grupo dos Healing Jovens, a qual uma jovem ali postou uma palavra, a qual falou fortemente no meu coração sobre de que Deus nos escuta. E na mesma hora que ela lançou aquela palavra no grupo, Deus falou no meu coração. Eu larguei tudo que eu estava fazendo. Eu falei: opa, peraí, eu entendi. Eu tenho Deus, eu tenho um Pai que me escuta. O porquê ainda eu não estou clamando? O porquê que ainda eu não estou chorando? O porquê que ainda que eu não estou reivindicando aquilo a qual Ele já determinou sobre a minha vida? E é isso que falta em nós, é reivindicar o Senhor, é clamar, é chorar, é pedir ao Senhor. E na mesma hora que eu parei tudo, larguei o celular, larguei tudo ali que eu estava fazendo e falei: Senhor, me perdoa, porque eu por um momento me afastei de Ti. Eu por um momento não parei para ouvir a Tua voz. E na mesma hora foi imediato, Deus me respondeu ali agora: eu te escuto.
E na mesma hora que Deus falou, eu te escuto, eu comecei. É isso, vem aqui, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, está acontecendo a situação, me ajuda aqui, opera aqui, faz ali. E você, o que tem feito em meio a essa situação? O que você tem feito através desse processo, a qual tem te paralisado? Deus, Ele te diz, você tem um Deus, você tem um Pai que te vê, que te escuta. Então abra a tua boca. Abra a tua boca para adorar, para buscar, para chorar, para pedir, para falar, mas abra a tua boca. Olha, a água está aqui, né? Vamos simbolizar como se fosse o odre que Agar tinha naquele tempo e secou. Só que se eu for tomar esse copo de água que agora acabou com a fechada, eu vou conseguir beber? Eu não vou matar a minha sede. Se eu pegar esse copo aqui agora, não vou conseguir. Não vai saciar a minha sede da carne. A que eu preciso. Você imagina a divina. Você imagina a dos céus. Porque isso aqui por um momento pode te alimentar e pode suprir a sua necessidade terrena. Mas a água que vem dos céus, ela precisa que você abra a tua boca e glorifique. Ela precisa que você abra a tua boca e adore. Deus, Ele tem uma obra, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado sobre a tua vida, mas ainda você continua aí com a boca fechada. Mas ainda você não entende o porquê você está passando esse processo. E enquanto você não entender, Deus me trouxe aqui para te dizer, você vai rodar. Você vai rodar, vai rodar, vai rodar, e muitas das vezes não vai sair desse processo. Só que Deus, ao mesmo tempo que Ele diz isso, Ele me trouxe aqui para dizer que Ele colocou hoje um muro entre essa situação. Um muro sobre essa situação que tenta de todas as maneiras parar aqui, ó, a tua mente. Você não pode, você não é capaz, você não consegue, você não vai chegar, você é um derrotado. Mas quem é você na fila do pão? Mas quem você pensa que é para viver uma vida abundante? Mas quem você não está vendo aí o teu cenário, não? Você não está vendo aí as contas que tem para pagar, o aluguel? Você não está vendo o carro aí que está todo atrapalhado? E ainda você vai querer abrir a tua boca para adorar? Só que assim como Agar, no cenário de morte, um cenário ali para as vistas dela seria para a morte, ela chorou, ela clamou, Deus ouviu. Ela chorou, ela se prostrou e o céu se abriu. E é isso que Ele quer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Conta para Ele. Fala para Ele. Pede para Ele. Chora para Ele. Porque quanto mais você pedir, você chorar, Ele vai entrar com providência. Ele vai entrar nessa causa. Mas você precisa entender que esse processo, que todo o processo que Deus permite nós estarmos é por um propósito maior. E se a gente ficar assim como Agar, porque entendo eu que o poço de água estava lá na frente dela. Imagina ela naquele deserto, cansada e já não via mais saída, escolhe deixar o filho ali para morrer, sai de perto dele porque ela não queria ver a morte do filho. Eu como mãe, misericórdia, já entra nisso, né? A gente se emociona, porque você imagina uma mãe estar ali com o filho e ter que se afastar para não ver o seu filho morrer, porque você não tinha mais recurso, você não tinha mais o que fazer perante as tuas mãos ali, você não podia fazer mais nada. Você imagina ela como mãe, como que ela estava. Só que existia um poço de água logo à sua frente. E o que eu quero dizer, enquanto você ficar assim, ó, prostrado, olhando para baixo, os céus, a vida, ó Deus, e não levantar a cabeça, você vai ficar perecendo, você vai ficar morrendo, porque você não se levanta para enxergar da onde vem a fonte que vai saciar a tua sede. Porque você está olhando para baixo ali, ó, Senhor, meu Deus, mas essa luta, por que eu estou passando? E por quê? Sendo que Deus fala, filho, filha, se levanta. Você é minha escolhida, você é meu escolhido.
Eu te chamei por cabeça, não por cauda. Eu te chamei para estar por cima e não por baixo. Então, por que você está aceitando essa situação? Por que você está aceitando essa situação? Sendo que a ordem é, levanta. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, é lá que vem o teu recurso, é de lá que vem a tua provisão. Enquanto nós ficarmos olhando para o problema, para a dificuldade, nós temos a parar, nós temos a nos frustrar, nós temos a perecer. E assim como Agar até morrer. Mas se nós decidimos clamar, prostrar os nossos joelhos para o Senhor e levantar a nossa cabeça, e falar: Senhor, entra nessa causa, entra na minha vida, entra na minha família. Deus, Ele vai agir. Deus, Ele vai fazer. Aleluia. Porque Deus, Ele é um Deus que surpreende. Deus é um Deus que surpreende. Enquanto você está ali, Senhor, olha, entra com providência nessa causa, me ajuda nessa causa, tendo fé, tendo crendo. Deus, Ele está fazendo além do que você está pedindo. Deus, Ele é tão maravilhoso que quando você se levanta como filho, sabe, como servo mesmo de Deus, e fala: Senhor, eu crente, eu sei que eu estou debaixo de uma promessa, eu sei que eu vou viver essa promessa. Quando você se levanta, toma posse de quem você é em Deus e do que Ele te prometeu, e você se levanta, Deus, Ele faz além. Deus, Ele faz infinitamente mais aquilo que você espera. Então não vamos ficar olhando para o nosso cenário, não. Não vamos ficar olhando para as nossas lutas, nossas guerras, nossos gigantes, tudo aquilo que está tentando só tirar você daqui. Pode ter a certeza que tem situações que acontecem na minha e na tua vida que tem um propósito, mas um propósito maligno também, que é o que? Nos frustrar, nos desanimar, nos tirar do propósito, nos arrancar a promessa. Que tudo que o inimigo quer é fazer o quê? Ele quer arrancar a promessa que está aí, em cima da tua cabeça. Você não vê, mas o inimigo vê uma seta que está aqui, em cima da tua cabeça. Promessa, 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 escolhido. Ele vê e ele tenta de toda maneira arrancar essa seta que está na tua cabeça. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: vai acontecer. Vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Então não queira, a partir de hoje, burlar ou dar um jeitinho, tá, igreja? Não queira dar um jeitinho ou burlar o processo que Deus te colocou. Se Deus te colocou nesse processo, busque entender. Fala: Senhor, amém, eu aceito esse processo, mas me direciona qual que é o propósito. Me revela qual que é o propósito, aonde eu vou chegar, do que vai sair toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa lágrima, que pode ter a certeza que assim como Deus se revelou a Agar, em meio ao desprezo, em meio à dor, Deus, Ele vai se revelar a você. Porque a palavra diz que Deus, Ele não aguenta um coração contrito. Deus, Ele se comove com o teu clamor. Deus, Ele se comove com o teu choro. Cada um de nós tem uma importância absoluta para Deus. Para muitos dessa história aqui, Agar era simplesmente uma esquecida, uma rejeitada, uma caluniada, uma pessoa a qual não foi por vontade dela, mas foi colocada numa situação onde muitos, eu tenho certeza que naquela época, a julgavam. Só que Deus, Ele vê esses. Deus, Ele vê a esses. Só que Ele está querendo ouvir o teu clamor, ouvindo a tua petição, para que Ele possa falar. Amém? Se coloque de pé. Coloque a mão no teu coração. E eu quero chamar você aqui na frente, que está passando por algum deserto, por alguma situação sobre a tua vida, a qual muitas das vezes você já não vê nem mais saída, a qual muitas das vezes você está ali no momento de choro, de dor, de pranto, e fala: Senhor, o porquê disso? Senhor,
Me revela, esteja comigo nesse deserto, esteja comigo nesse processo, para que eu possa ter força, ânimo, para suportar. Então eu quero te convidar, vem aqui na frente, que nós vamos estar orando pela tua vida, declarando, profetizando que em nome do Senhor Jesus, que ainda que você esteja passando por um processo, você vai alcançar a tua promessa. Que ainda que você está passando por algum processo, você vai passar por isso e vai viver a promessa que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você que sentir no teu coração pode vir até aqui à frente. Vem aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Recomeço. E é isso que a gente precisa recomeçar, zerar tudo aquilo que tenta nos frustrar, que tenta nos chatear, que tenta nos paralisar e deixar Deus trabalhar em nós e através de nós. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Permaneci,
O seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O seu olhar me consumiu. Porque ele tem ficado desacreditado de algumas coisas. Mas o Senhor manda eu liberar para o Senhor hoje aqui. Aquieta teu coração, dorme em paz, descansa em paz, porque aquele que fez a promessa sobre você, sobre a sua casa, ele é fiel para cumprir. Descansa seu coração, porque do lado direito da tua cama tem um anjo que guarda. Do lado direito da tua cama, quando o Senhor senta ali para fazer uma oração para dormir, tem um anjo que leva a sua oração. E ele fala para o Senhor continuar orando. Continua orando, porque esse ano o Senhor ainda vai ver uma grande surpresa dentro daquela casa.
no meio da sua família. Fica tranquilo. Tira toda a preocupação do seu coração, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia. Filha, você é muito bonita. Você faz assim com as suas mãos. Só que o inimigo, ele tenta de toda maneira tirar a alegria do seu olhar, tirar a alegria do teu coração. Por muitas das vezes você não entende, porque às vezes você entra em ambiente, você se sente pesada, você se sente triste, você se sente angustiada. No ano de 2025, no mês de setembro, o Satanás, ele soprou algo no teu ouvido dizendo assim, ó: não vai conseguir, não vai chegar, não vai alcançar. Sabe o vazio que de 3 em 3 meses vem e volta dentro de você? É a presença do Pai. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? O teu posicionamento hoje te tira do deserto. O teu posicionamento hoje te tira do deserto. Porque Deus tem um chamado na sua vida, mulher. Aonde você for, as tuas mãos têm um chamado. Aonde você for, os teus pés têm um chamado. Você não entende que mesmo de boca calada, a tua história é um testemunho. Porque não era nem para estar aqui. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Não era nem para estar aqui. Meu Deus. O inimigo lutou tanto, mas tanto para levar essa vida, que ele tentou de todas as maneiras. Eu estou dizendo de todas as maneiras, pastor. Eu já andei lá fora. Eu sei a ferramenta que ele traz para afastar uma pessoa da presença. Ele lutou com todas as armas para afastar essa mulher da presença de Deus. Mas ela tem algo que queima dentro dela, que quando ela estava lá, falava para ela assim: aqui não é o seu lugar. Meu Deus. Toca no coração dela, Arina. Porque o suicídio está saindo, a depressão está saindo. Não vai tomar medicamento. Aleluia. Porque nessa noite o Senhor está dando um cântico novo na tua voz. O Senhor está trazendo aliança com propósito. O Senhor manda eu dizer para você, mulher, até de endereço vai mudar. O peso está saindo hoje. Investiu em pessoa errada, relacionamento errado e amizades erradas. Meu Deus. Aleluia. Só que esse deserto, o Senhor está dizendo agora: eu estou trazendo relacionamento que eu quero, amizades que eu quero, e Meu momento que eu quero. Porque você é chamada para a presença. Eu não quero te ver aonde você vai. Eu quero te ver aonde está o Santo dos Santos, dizendo: Ele marcou um encontro comigo e a minha vida nunca mais foi a mesma. Desse dia em diante, você vai dizer assim: antes eu só sorria, agora eu glorifico com os lábios, agora eu adoro Ele com os lábios, agora a minha voz não canta outra coisa, a não ser que Ele é santo, 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 santo. Oh, glória. Hoje Ele está ungindo o teu ouvido, filha. Não vai dar mais ouvido para o inimigo, não, porque você é filha. Eu falo para você hoje, para sua alma: você é filha amada, filha escolhida, projeto de Deus. Aquilo que a sua mãe não alcançou, você irá alcançar. Aquilo que falaram para você, você não chega, você não alcança. Até duvidaram, não foi? O Senhor hoje está dizendo para você: você consegue e eu assino embaixo. Você consegue e eu abro a porta. Você consegue e eu te exalto. Meu Deus! Porque a glória da segunda casa. Meu Deus. Glória a Deus. Diga isso aqui. Aleluia. Meu Deus, abraça ela. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tá com seu celular aí? Achei que você queria seu. Tô mirando você, né? Segura aqui. Há um tempo novo chegando. Glória a Deus. Há um tempo novo chegando. Aleluia. O Senhor, Ele vai acelerar os negócios, tá? Aleluia. Há um tempo novo chegando sobre a sua casa. Há um tempo novo chegando sobre o seu casamento. Há um tempo
tempo novo chegando sobre as tuas emoções. Há um tempo chegando na sua vida financeira. O Senhor manda eu te dizer: acalma o teu coração, porque esses dias você ficou muito preocupada. Esses dias você falou: não aguento mais, eu quero parar com tudo. E o céu hoje marcou você para dizer assim, através desse celular: o telefone vai tocar, o testemunho vai vir, e você vai entender que o teu pai não está na terra, está no céu. Meu Deus! E ele derramou sobre você um tempo novo. Só que é engraçado que ele abriu uma porta aqui e abriu uma porta ali. Porque enquanto o Senhor falava assim: manda ela pegar o telefone, porque o telefone vai tocar. O telefone vai tocar. Você não vai entender, você também não vai dizer nada. Você vai dobrar o seu joelho na mesma hora e vai dizer: só o Senhor é Deus. Meu Deus! Através da tua boca e através da tua boca. Senhor, nós apresentamos a cada pedido, Pai. Pai, nós declaramos portas abertas, nós declaramos libertação, nós declaramos cura. Ah, Senhor Jesus, eu vejo em cima desse altar pessoas se trocando de carro, pessoas quitando o carro. Ah, Senhor Jesus, eu quero declarar um tempo de prosperidade, porque a tua bênção também faz parte da tua palavra. Abençoa, Pai, honra, Senhor, fecha contratos. Ah, Senhor Jesus, derrama cura, derrama, Senhor Jesus, a transformação sobre essa igreja. Ah, Senhor Jesus, o Senhor falou que essa igreja será marcada pelos teus milagres, por tuas curas. Faz o teu querer, Pai. Começa, Senhor, agindo, Pai, aonde nós não conseguimos, Pai, e honra os teus filhos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Antes de eu passar para o pastor, eu preciso saber, você que entrou aqui com dor. Eu estava aqui, minhas pernas estavam doendo. Tá com dor? Vem pra cá. Eu não tenho muito tempo, então eu preciso que você corre. Tá com dor no corpo? Tá com dor? Corre pra cá, filho. Cadê o óleo? Glória a Deus! Vocês não sabem o que era essa igreja, não, gente? Deus me deu uma direção lá atrás, quando Ele deu o nome Deus que cura. Ele falou: só vai usar o óleo de mirra. Quem estuda da Bíblia sabe que o óleo de mirra é o óleo da cura. É óleo que os discípulos usavam, e quando eles limpavam as mãos, os enfermos eram curados. Jesus deixou um legado para mim e para você. Aonde você passar vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação. Porque Ele faz, Ele promete, Ele cura. Então você, como intercessor, você vai interceder por essas vidas aqui. Eu vou orar agora. Amém? Não vou perder a guerra. Ele deu as tentações, é mais estratégia. Posso não ter o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Santo, santo Deus. Ondas e mãos que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só pra ver eu quero ser o poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o seu anjo vai me alimentar.
vida do teu filho. Porque o inimigo sabe do que ele gosta, do que ele decidiu largar para servir a Deus. Meu Deus. O inimigo sabe do que você gosta, do que eu gosto, ele sabe que cada um de nós aqui gostamos. E as nossas renúncias é aquilo que nós precisamos renunciar. Só que o mundo espiritual ele é muito mais real do que vocês pensam. É dia após dia o inimigo ele vem com pratos dizendo assim, larga tudo e volta. Só que quem já pisou no santo dos santos, Dodô, em outro lugar não consegue viver. E aonde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. É engraçado que nós tivemos 2 cultos proféticos, mas da segunda para a terça ele não conseguiu dormir. E ele falou para o Senhor assim, ó, o Senhor tem mesmo algo com a minha vida? Ou será que isso daí é história de... Ele ainda indagou a Deus. Sabe que Deus manda falar para você através dessa oração que você indagou a Deus? Filho, eu começo a partir de hoje a acelerar o seu ministério. Por que que está parado? Por que que ainda está parado? Você não precisa de autorização, o céu já te liberou. Está parado ainda porque a tua voz é profética, você é profeta, Deus vai te usar e tem mais. Hoje desce sobre você o dom da interpretação. Vai ser profético e você vai interpretar. Porque o Senhor marca o teu ministério para te dizer: o mundo não te serve. Ó, não vai ganhar só jovens, não. Vai ganhar senhor e senhora, porque tem uma senhora lá dentro da tua casa. Tem uma senhora lá dentro da tua casa que ama ver você pregar. Ela fala para Deus todo dia: eu quero ver ele em cima do altar. E o Senhor manda eu te dizer: prepara a mente, come a palavra de Deus, leia o que tiver que ler, porque você não está com tempo mais para se preparar. Eu te dei 2 anos de preparo lá atrás, agora eu quero te usar. Agora eu quero te usar. E eu digo para você: desce, pastor, desce, 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 porque o abraço do Pai vai curar. Esquece tudo que foi e que aconteceu, esquece tudo que passou, porque de hoje em diante o teu ministério vai ser de frutificação. Vai frutificar, vai gerar, vai crescer, porque o teu ministério não começou aqui, começou no ventre da tua mãe. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Deixa eu te dizer algo. Não importa onde você está, não importa onde você estiver, clame a glória de Deus. Clame a glória de Deus. Você não está sozinho. Você tem um Pai que olha por você todos os dias. Você tem um Pai que intercede sobre a tua vida todos os dias. Você poderia dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Tem mulher aqui hoje, gente? Tem mulher? Ô, Glória, tá cheio de mulher aqui, pastora. Eu quero pedir um favor para você, mulher. Sábado é um culto muito especial e você não pode ficar de fora. Traz uma amiga, traz uma prima, traz a irmã, traz a avó, traz a mãe,
traz uma amiga que está precisando de uma libertação, de uma resposta de Deus. A pastora está se preparando. Hoje ela liberou só um pouquinho aqui do que ela está se preparando, tá? Porque sábado isso aqui vai ficar, olha, vai ficar pequeno isso aqui, gente. Não pode ficar de fora, mulher. Venha sábado, traga alguém, porque Deus vai falar contigo assim como Ele já está falando. Você pode trazer alguém no sábado? Quem pode trazer alguém? Entenda uma coisa, existe um evangelista dentro de você. Vou repetir, existe um evangelista dentro de você. E está na hora de você jogar para fora. E é nesse sábado que você vai evangelizar alguém e vai trazer para cá. Homem pode vir, pastora? Ah, legal. Então os homens vão vir e os homens da DQC vai servir as mulheres no sábado. Nós estaremos aqui sábado só para servir as mulheres. E você que não está membrado, você que não é parte do voluntário da igreja, pode vir também, vem com a esposa, vem acompanhando a sua esposa para você receber uma palavra, porque vai ser tremendo o que Deus vai fazer aqui no sábado. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. E eu queria só um minutinho do teu tempo, a gente já está encerrando. Eu queria um envelope daquela ação que nós estamos fazendo. Gente, nós iniciamos uma ação para a gente comprar o aquário da igreja, para a gente comprar o bebedouro e os equipamentos que a gente precisava colocar aqui até o dia da festa de um ano. Então, vocês estão vendo que o aquário está aí, o equipamento também a gente conseguiu pegar e o bebedouro também. Só que a gente não pagou ainda a totalidade. O aquário a gente conseguiu dar uma entrada e a empresa que forneceu o aquário para a gente é amigo do Levita, o Vinícius, e ele trouxe aqui, o aquário instalou para a gente poder fazer o culto de um ano. E a gente ainda falta pagar uma parte, né, pastora? E as coisas do som também, as coisas do som que a gente também comprou para poder fazer no culto de um ano, e a gente fez uns boletos, a gente precisa pagar. Logo a gente vai precisar também trocar essa mesa digital, porque ela já não comporta mais. No culto de um ano, todos os canais dela foram tomados e a gente vai precisar colocar uma mesa com um pouco mais de canal. Essa é de 24, é 24, né, Gé? 24 canais, e a gente vai precisar colocar uma de 32 canais. Eu queria convidar você a nos ajudar. Você faz parte dessa casa, você faz parte dessa história. Essa igreja só tem um ano, e como eu já disse algumas vezes aqui, todo o recurso que eu e a pastora tinha, a gente colocou nessa obra, e os nossos recursos acabaram. Então eu queria convidar você para nos ajudar. Você que pode, é só você levantar a mão, você que pode nos ajudar. Não estou falando sobre valor. O que você semear vai ser muito bem-vindo. A gente vai juntar e a gente está organizando tudo para acertar tudo, deixar tudo em ordem. Você que pode nos ajudar, é só você levantar as mãos que a gente leva o envelope até você. Se você não pode abençoar hoje, mas Deus tocou no teu coração para você abençoar, você pode levantar as mãos, levar um envelope, e no próximo culto que você vier, você pode trazer essa semente. E saiba de uma coisa, Deus vai te abençoar muito por isso. Amém? Você que pode nos ajudar, é só você levantar a mão que o envelope vai até você. Amém? E aqui também tem o QR Code. Se você quiser abençoar agora, é só você direcionar para cá a câmera do teu telefone, já vai direto para a conta da igreja, uma conta que nós separamos somente para juntar valores, para terminar de pagar o aquário e terminar de pagar tudo aquilo que a gente precisa terminar. Amém, gente? Amém. Levanta suas mãos, eu quero orar pela sua vida. O mês de maio está se encerrando nesse fim de semana, e o mês de junho inicia já na segunda-feira. E eu sei que você precisa de uma resposta de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que a mão de Deus vai te alcançar nesse final do mês de maio. Ainda não acabou. A resposta que você tanto precisa, Deus vai atender você. E você vai entrar no mês de junho dando glória a Deus, dando aleluia, porque Deus, Ele é fiel. Estende as suas mãos em forma de receber que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, que guardou a sua entrada, guardará também a tua saída, hoje e para todo sempre. Vocês dizem? Amém! Glória a Deus. Dá um abraço no irmão que está